Oi, pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Eu vou começar a segunda monitoria em Direito Constitucional para os terceiros semestres. Eu vou compartilhar a minha tela e com o material que eu estou usando. Bom, a segunda monitoria de Direito Constitucional eu dividi com o Tiago Nadur, então a partir daqui, a gente vai começar a dividir o conteúdo, porque são bastante matéria até a primeira prova de vocês. E essa segunda monitoria é Direitos Fundamentais em Espécie, e aí eu dividi com o Tiago Nadur. Então, ontem, creio eu, que ele fez do direito à vida até, se eu não me engano, até Tribunal Penal Internacional, que é o que eu vou começar aqui hoje. Então, a primeira parte dos direitos fundamentais em espécie, o Tiago Nadur fez na monitoria de ontem, tá bom? Eu vou tratar de Tribunal Penal Internacional até o último dos direitos fundamentais e também, no final, uma noção geral dos remédios constitucionais, tá bom? Para fazer esse material, eu me baseei na doutrina do professor Pedro Lenza e vamos começar. O primeiro direito fundamental que eu comecei na lista é o Tribunal Penal Internacional. Então, por que o Tribunal Penal Internacional foi introduzido na Constituição como um direito fundamental? O Tribunal Penal Internacional nada mais é do que um órgão judiciário de caráter universal, internacional. Ele não está localizado no Brasil. O Tribunal Penal Internacional foi instituído pelo Estatuto de Roma, um tratado internacional que o Brasil ratificou ele e inseriu. Quando o Brasil ratificou o Estatuto de Roma, o legislador tratou de inserir a jurisdição do Tribunal Internacional como um direito fundamental presente no artigo 5º. Então, o que é o Tribunal Penal Internacional? Esse tribunal, o TPI, ele vai punir crimes praticados por pessoa física que afrontem gravemente o direito à vida, que afrontem gravemente a ordem, talvez, mundial. São pessoas físicas, então ele vai punir uma pessoa física, uma pessoa natural, que cometa determinado tipo de crime. Crime esse violador de forma extremada dos direitos fundamentais. Então, quais são esses crimes? Crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. Então, esses 4 crimes vão ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Mas o Tribunal Penal Internacional, ele não afasta o poder, a soberania do Brasil, do Estado brasileiro, em julgar os crimes que aqui foram cometidos. Então, o TPI não vai chegar e falar assim, olha, Brasil, você não vai julgar esse caso porque eu vou fazer isso. Ele não vai assumir a competência do Brasil. Ele vai complementar a competência do Brasil. Então, o Tribunal Penal Internacional só vai exercer o seu poder julgador quando, em 2 hipóteses. Quando o Estado brasileiro for omisso, então aconteceu um crime em território nacional, mas o Estado brasileiro nada fez para puni-lo, o agente que cometeu aquele crime. Ou na hipótese de que o Estado brasileiro seja insuficiente para punir aquele crime. Então, por exemplo, a falta de um corpo investigativo próprio para conseguir produzir provas para aquele crime, ou então o judiciário está desorganizado, alguma falta do Estado brasileiro para punir aquele crime. Por isso que se fala em princípio da complementariedade. O TPI vai complementar a jurisdição do Estado brasileiro nessa proteção ao direito fundamental à vida, em outras palavras, nesses 4 tipos de crimes que afrontam de maneira extremada os direitos fundamentais. Creio eu que no decorrer da grade de vocês vão ter isso mais específico ou na matéria de direito internacional ou na matéria de direitos humanos. Então, aqui é mais uma noção geral, tá bom? Segundo o direito fundamental, o direito do tribunal do júri previsto no artigo 5º. Isso é matéria de processo penal, mas em linhas gerais, para o direito constitucional,
O tribunal do júri nada mais é do que a previsão constitucional de que os crimes dolosos contra a vida de alguém, ou seja, homicídio, aborto, infanticídio, vão ser julgados por um conjunto de pessoas que não pessoas leigas, que não se confundem com o juiz. Então, geralmente, o júri é composto por cerca de 7 pessoas leigas, pessoas da sociedade, pessoas comuns, nós mesmos, que vão decidir a punição de alguém que cometeu um crime doloso contra a vida. Doloso, porque, lembrando as aulas de direito penal, dolo direto ou dolo eventual. Dolo direto, a pessoa quis o resultado, morte, ou dolo eventual, ela assumiu o resultado, assumiu as consequências do resultado morte, ressalvada as exceções legais. Então, a própria lei se tratou de fazer algumas exceções em que crimes cometidos contra a vida não serão analisados pelo tribunal do júri, por exemplo, competência funcional. Mas de novo, mais especificamente, vocês vão ver isso em processo penal, aqui em constitucional, é só uma noção geral desses direitos fundamentais. Na sequência de matéria penal, tem a segurança jurídica em matéria criminal. Ela está presente no artigo 5º, dos incisos 39 até o 57. De novo, isso é uma coisa mais específica de processo penal, então aqui eu trouxe linhas gerais. São uma série de princípios que vão garantir a previsibilidade, a estabilidade e a confiabilidade do processo penal. Porque, veja, o processo penal é muito delicado. É um poder muito grande atribuído ao Estado de decidir punir quem infringiu, quem transgrediu, quem violou bens jurídicos tutelados, né? Então, quem roubou, quem furtou, quem matou alguém. Essa pretensão, esse direito de o Estado punir alguém, para ele ser efetivo na nossa democracia, ele deve atender a determinados princípios e requisitos legais que limitam a atuação estatal e lhe dão legitimidade. Então, do inciso 39 até 57, se eu não me engano, tratam dessa segurança jurídica em matéria criminal, que é uma matéria mais específica de processo penal, e aqui em constitucional, então, a gente tem mais uma noção geral dos direitos fundamentais. Em sequência, a gente tem os 3, que são a tríade, a base de todo o processo, que é o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Esse vocês vão ver comigo, em teoria geral do processo, de modo mais aprofundado, e aqui em constitucional a gente vai pincelar a noção geral deles. Esses 3 princípios são base de todo o processo que envolva o Estado. Então, seja um processo criminal, que o Estado vai punir alguém que cometeu determinada infração, seja um crime ou um delito, seja no processo civil, e daí trabalho eleitoral, seja qual ele for, em que geralmente há um conflito de interesse entre as partes. Seja qual o processo for, esses 3 princípios são bases. Esses 3 princípios são de observância obrigatória, sob pena daquele processo ser nulo por não respeitar princípios constitucionais base, sendo eles devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Então vamos lá, o que são esses 3 princípios, começando pelo devido processo legal? Eu gosto de, para entender uma matéria, entender o título de determinado conteúdo já ajuda muito na compreensão. Devido processo legal. Devido, aquele que é uma obrigação conceder. Aquilo que é devido é porque é uma obrigação eu realizar. Então, é uma obrigação eu realizar no processo que o Estado conduza a aplicação daquilo que é previsto em lei, legal. Então, o devido processo legal traduz a ideia que em todo procedimento do judiciário, em todo processo do judiciário, seja um processo criminal, em que eu vou punir alguém que cometeu um crime, ou seja um processo civil em que há um conflito de interesses entre 2 partes, eu devo cumprir todas as normas que regulam aquele processo. É direito das pessoas, é devido às pessoas que participam daquele processo que sejam respeitados os limites da lei, sob pena de não respeitar
a previsão legal de como aquele processo vai ser regulado, ele ser nulo por contrariar o devido processo legal. Então, o devido processo legal consubstancia a ideia de que todas as normas de um processo devem estar presentes naquele processo, porque elas são devidas à pessoa que está participando dele. Se elas não se fizerem presentes, aquele processo poderá ser anulado, não produzindo efeitos para parte alguma. O outro é o princípio da ampla defesa. A toda parte que participa de um processo no judiciário deve ser garantido, preservado o direito, a oportunidade de se defender, a oportunidade dela participar ativamente daquele processo, dela ter espaço naquele processo. Ampla defesa, de amplamente ela poder se defender naquele processo. Então, por exemplo, eu tenho que citar alguém quando inicia um processo judicial, eu tenho o dever de citar aquela pessoa para ela ter a ciência daquele processo e poder se manifestar sobre ele. Então, eu tenho que dar várias oportunidades de ambas as partes que compõem o processo de participar dele, de se defender, de ter ampla defesa, de ter uma paridade, uma igualdade de participação naquele processo de ambas as partes que o compõem. E o terceiro deles, dessa tríade essencial do processo, é o contraditório. O contraditório é o direito de defesa, é o direito de eu me opor àquilo que está me sendo acusado. Então, num processo criminal, por exemplo, se eu estou sendo acusado de um homicídio, é o direito de eu falar, não, eu não cometi esse homicídio. É o direito de eu contrapor aquilo que está me sendo imputado, de eu contradizer, contestar, impugnar, me defender daquilo que está me sendo acusado. É também chamado pela doutrina de direito de exceção. O direito, então, de eu me defender naquele processo, seja ele civil ou penal. Tudo bem? Quinto princípio, nessa sequência, seria o das provas ilícitas. O que é o princípio das provas ilícitas? Princípio garantia fundamental na Constituição. Esse princípio garante que toda prova que está presente em um processo, ela deve ter respeitado os limites legais na sua produção. Ou seja, as provas que foram produzidas naquele processo devem ter sido elaboradas, devem ter sido feitas de acordo com os limites que a lei impõe. Sob pena de, se ela não respeitar esses limites, ela ser declarada nula. Ela não poder ser utilizada, dela não valer-se como prova naquele processo. Então, como assim? Eu acho que o exemplo mais fácil é do celular. O celular tem um sigilo telefônico, é uma garantia constitucional, então, em regra, não pode alguém invadir o meu celular e tomar posse das informações dele e usar aquilo como prova. Então, vamos supor que um delegado de polícia estava me investigando. Só que ele estava me investigando e, sem autorização de um juiz, ele pega as informações do meu celular e as utiliza como prova para provar, sei lá, um tráfico de drogas. Essas provas são nulas, porque elas são ilícitas, elas não estão dentro do limite da legalidade, elas não estão dentro do limite da lei, porque elas foram geradas, produzidas de modo afronta, que contraria a disposição legal, a garantia fundamental do meu sigilo telefônico, que só vai ser quebrado por um juiz, que não é o caso. Então, essa prova que não respeita os limites da lei, ela é nula, ela não pode ser aproveitada naquele processo. Ela é maculada, ela tem uma mancha, um vício de origem insanável. É como se ela fosse estragada. Em decorrência direta disso, a doutrina, na interpretação, na hermenêutica, desenvolveu a teoria da árvore dos frutos envenenados, de origem do tribunal, do Poder Judiciário norte-americano, que traduz a ideia de que uma prova originalmente ilícita, que a partir delas decorreram outras provas para provar outros crimes, por exemplo, essas provas que derivam dessa prova originalmente ilícita são nulas. É como se essa prova ilícita fosse uma árvore. E essa árvore de prova ilícita, ela desse vários frutos, várias outras provas de outros crimes.
Porque, por essa árvore ser ilícita, ela é maculada na sua origem. E todos os frutos, todas as outras provas também são nulas, também não podem ser consideradas como provas em um processo, porque elas violam a legalidade, elas não estão dentro do limite da lei, e o vício de origem da prova original maculou as provas que dela derivaram. Então, vamos supor que a polícia, no mesmo exemplo, do meu celular. Então, ela pegou o meu celular e descobriu ali o crime de tráfico de drogas. Mas nesse meio termo, no meio dessa empreitada, junto com a prova do tráfico de drogas, que era o que a polícia queria, ela descobriu, por exemplo, outros crimes, como roubo, furto e homicídio. Vejam que a prova do furto, do roubo e do homicídio derivaram da prova que a polícia queria para o tráfico. Então, todas essas outras provas, a original e as derivadas, serão consideradas nulas e não poderão figurar, fazer parte daquele processo. Beleza? Próximo princípio, princípio da publicidade dos atos processuais e da motivação das decisões. Publicidade dos atos processuais. Todos os atos processuais, os atos de um processo, eles devem ser públicos. Ou seja, todas as pessoas devem ter acesso a eles em regra. Toda pessoa deve ter acesso à atividade do poder judiciário. Na ideia de que, numa democracia, o povo participa do poder, então o povo tem que ter acesso aos atos do poder judiciário. Bem simples. Em regra, eles são públicos, mas algumas exceções da própria lei limitarão a publicidade deles, como, por exemplo, sigilo pessoal ou de interesse público, né? Então, defesa da intimidade da pessoa, talvez crimes contra a dignidade sexual, ou matérias de interesse público a ser analisado no caso concreto. E o segundo princípio, né, que está dentro dessa mesma matéria, a motivação das decisões. O que é isso? As decisões proferidas por um juiz, geralmente a sentença, mas não só. Então, toda decisão que um juiz fizer, ou seja, quando o juiz faz uma decisão, é a figura do próprio Estado decidindo alguma coisa. Então, toda vez que um juiz decidir alguma coisa, ele deve motivar a sua decisão. Como assim motivar? Ele deve fundamentar, ele deve expor as razões, ele deve explicar o porquê daquela decisão. Ele não pode falar assim, decido, te condeno ao crime de homicídio. Não, o juiz vai ter que fundamentar. Então, ele vai ter que fundamentar na lei, ele vai explicar por que ele está punindo alguém por homicídio, ele vai ter que se fundamentar nas provas. Então, ele vai ter que especificar claramente a sua decisão, ele vai ter que motivar a sua decisão, sob pena dessa decisão não motivada ser nula, porque é uma garantia forte constitucional. Veja, é imprescindível que uma decisão de um juiz seja fundamentada, que não pode ser uma ideia que ele tirou da cabeça dele e decidiu. Deve ter motivos claros e expressos que o juiz demonstre eles nessa decisão. A doutrina fala que esses dois princípios, a publicidade e a motivação das decisões, consagram uma função política da atuação do judiciário. Como assim, função política? Que toda a população tem acesso a essa decisão, porque ela é pública, e com a motivação, a população possa fiscalizar essa decisão. Então, a ideia é de que, pela publicidade, a população pode fiscalizar as ações do poder judiciário, porque elas são públicas e elas devem ser motivadas, porque elas devem estar, então, em consonância com a lei. E seguindo aqui, o sétimo princípio é da assistência jurídica integral e gratuita. O princípio que eu estou falando, eu estou misturando, mas são direitos fundamentais. O que é assistência jurídica integral e gratuita? É que as pessoas que não têm renda suficiente não vão ser privadas do seu direito de acessar a justiça, de propor ações, por exemplo, no Poder Judiciário. Então, por conta disso, deve o Estado criar meios factíveis, meios que tornem possível que todas as pessoas tenham acesso à justiça por meio do Poder Judiciário. Então, como assim? É a figura da Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública, enquanto órgão permanente, que vai proteger os direitos daquelas pessoas em geral,
que não têm renda para pagar um advogado particular. Então, essas pessoas não podem ser privadas do acesso à justiça, do acesso ao poder judiciário. Então, elas serão assistidas pelo órgão da Defensoria Pública, que vai materializar, então, esse acesso à justiça para todos, na ideia de que, né, de equidade, de que, por eu não ter condições econômicas, eu não posso ser privado do acesso à justiça. Então, o Estado tem que intervir, ele tem que criar meios, e criou a Defensoria Pública, para que seja possível o acesso à justiça de todas as pessoas, independentemente da classe econômica. Seguindo, oitavo direito fundamental, erro judiciário. O Estado brasileiro vai indenizar, ele vai pagar pecuniariamente dinheiro para as pessoas que sofreram erro do Poder Judiciário. Ou seja, que foram presas indevidamente, aquela pessoa nunca deveria ter sido presa e ela foi, ou então ela ficou presa por um limite de tempo maior do que aquele que era previsto na sentença. Então, nesses dois casos, o Estado brasileiro vai indenizar, vai pagar financeiramente uma reparação para essa pessoa. Nono direito fundamental da lista, a gratuidade das certidões. Prevê, então, a Constituição que o registro de nascimento, então, quando alguém nasce ou quando alguém morre, isso tem que ser registrado em cartório, né? Então, quando a gente nasce, nossos pais vão até o cartório e nos registram lá, porque o cartório, então, tem o poder do Estado ali de regulamentar essa situação. A Constituição garante que esse ato de registro, tanto do nascimento quanto da morte, será gratuito. E de forma ainda mais protetiva, a Lei 9.534, ela previu que para todas as pessoas, então não só para as pessoas de baixa renda, esse registro, tanto do óbito quanto do nascimento, vai ser gratuito. E a primeira via da certidão desses registros também será gratuito. As demais, geralmente, as pessoas que não têm baixa renda vão ter que pagar. Então, vamos supor que você quer uma segunda via da certidão do seu nascimento e você não tem de vulnerabilidade econômica, você vai ter que pagar. Então, essa Lei 9.534 amplia esse direito fundamental da gratuidade das certidões, tanto de nascimento quanto de óbito. Décimo da lista, décimo direito fundamental da gratuidade em habeas corpus e habeas datas. O habeas corpus e habeas datas a gente já vai ver aqui mais para frente, então eu não vou falar muito sobre eles, mas os dois são ações no Poder Judiciário e essa é uma garantia de que essas ações não vão ser cobradas, serão gratuitas. Como assim? Toda vez que eu ajuizo uma ação no Judiciário, em regra, tá? Tem exceções, essa é uma delas, eu tenho que pagar uma taxa, uma custas processuais, né? Chamadas custas processuais no decorrer daquele processo. Então, essa garantia vem no sentido de proteger os direitos fundamentais, os remédios constitucionais do habeas corpus e habeas datas, prevendo que eles serão gratuitos. Então, ao ajuizar um habeas corpus no Poder Judiciário, eu não vou ter que pagar por ele, vou ter a garantia de que ele seja gratuita. 11. Celeridade processual. O processo, para ele ter efetividade na sociedade, ele deve ser célere. Porque, veja, imagina você entra com um processo na justiça porque você está precisando de alimentos, então a pensão alimentícia. Você está precisando de uma pensão alimentícia que seu pai separou da sua mãe. E esse processo, vamos supor que demorasse 10 anos para ele ser completado. Como que você vai viver 10 anos sem essa pensão alimentícia? Não faz sentido. Eu preciso que o processo judicial ele seja o mais célere possível. Então, que nos casos específicos, e esse é um desses da pensão alimentícia, o legislador crie meios, procedimentos mais céleres para eu garantir a celeridade desse processo, porque só vai haver justiça, em muitos dos casos é imprescindível a rapidez. Então, que seja mais rápido o processo para eu garantir efetivamente a justiça na sociedade. Trouxe aqui um exemplo que o Pedro Lenza traz, ele traz o Estatuto dos Idosos, então, em decorrência dessa proteção especial à pessoa idosa, os crimes praticados contra os idosos previstos no Estatuto da Pessoa Idosa, eles terão uma tramitação mais célere, semelhante ao que acontece no Juizado Especial Criminal.
Beleza? Terminamos os direitos fundamentais, lembrando que essa é a segunda metade deles, a primeira metade, então, está na videoconferência do Thiago Nadur. Essa segunda metade, então, de direitos fundamentais a gente encerra, e agora eu vou começar com os remédios constitucionais. Então, o que são os remédios constitucionais? Os remédios constitucionais são previsões feitas na Constituição de meios de garantir o respeito e afastar eventual violação a determinados direitos fundamentais. Então, fazendo uma analogia, o que um remédio faz no nosso corpo? Um remédio faz no nosso corpo, ele afasta a doença. Os remédios constitucionais são meios pelo qual eu vou afastar a violação a determinados direitos fundamentais. Então, os remédios constitucionais são meios pelo qual eu vou afastar a violação aos direitos fundamentais. Lembrando, né, fazendo um remember da monitoria passada, em teoria geral dos direitos fundamentais, os remédios constitucionais são espécies de garantias. Lembra, então, aquela classificação em direitos fundamentais de caráter assecuratório e direitos fundamentais de caráter declaratório e garantias fundamentais de caráter assecuratório, que vão assegurar o direito. Os remédios constitucionais vão assegurar os direitos fundamentais. São os remédios constitucionais, garantias fundamentais, certo? Então, o primeiro dos remédios constitucionais é o habeas corpus. Habeas corpus, do latim, que tem o corpo, ele está intimamente ligado à liberdade de locomoção. Então, o habeas corpus irá proteger a liberdade de locomoção do indivíduo que foi privado, então, da sua liberdade de locomoção injustamente. Ou seja, quem é privado de sua liberdade de locomoção injustamente foi porque foi preso indevidamente. Então, ele é um instituto que vai afastar eventual prisão irregular, eventual prisão que não deveria ter acontecido. Ele apareceu na primeira Constituição de 1891, então vamos lembrar que foi a Constituição Republicana, após a proclamação da República, e depois permaneceu em todas as subsequentes. O habeas corpus sempre esteve lá. Em um primeiro momento, a doutrina brasileira criou a chamada Teoria Brasileira do Habeas Corpus, encabeçada por Rui Barbosa. Como aquela primeira Constituição republicana, não havia a previsão de vários outros remédios constitucionais como há na atual, ou seja, a Constituição não previa outros remédios constitucionais para garantirem outros direitos fundamentais que não sejam a liberdade de locomoção. Por conta disso, a doutrina brasileira ajuizava habeas corpus para garantir outros direitos fundamentais. Então, um exemplo que eu achei é que, na época, as pessoas ajuizavam habeas corpus para garantir, por exemplo, o direito ao exercício da liberdade de profissão. Liberdade de profissão tem a ver com a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir. Então, teoria brasileira do habeas corpus é porque no Brasil, por não ter outros remédios constitucionais que garantiam outros direitos fundamentais, o habeas corpus era usado para garantir também outros direitos fundamentais que não a liberdade de locomoção. Essa é só uma cultura, né, processual que a doutrina traz, então pode cair também eventual questão, por isso eu coloquei aqui. Noções gerais. Então, as partes que participam desse um processo no judiciário vai ter o nome de impetrante. Impetrante é o autor da ação. O autor da ação, então, pode ser um advogado, mas como o habeas corpus, eu não preciso de um advogado para ajuizar essa ação, pode ser qualquer pessoa. Então, eu, por exemplo, que ainda não sou advogado, se eu quiser impetrar um habeas corpus num tribunal, num juízo, eu posso fazê-lo. Então, o impetrante é o autor da ação. Quem que é o paciente? O paciente é em favor do qual foi impetrado o habeas corpus. Então, se um advogado entra com o habeas corpus em favor de mim, o advogado é impetrante, autor da ação, eu sou o paciente, porque é a minha liberdade de locomoção pela qual ele está vindicando.
E a autoridade coatora ou impetrado é a pessoa que tolhiu o direito de locomoção do paciente, a pessoa que privou alguém indevidamente, a pessoa, seja ela física ou jurídica, que privou alguém da sua liberdade de locomoção. O habeas corpus ele também traz uma exceção ao princípio da inércia da jurisdição. O que é isso? Em regra, o judiciário só vai agir, eu só vou ter uma ação de um juiz, né? Eu só vou ter uma decisão do juiz quando ele for provocado, quando o problema, em outras palavras, quando o problema for levado até ele. Então, o juiz não sai por aí caçando problemas, né? A gente tem que levar até ele o problema para ele proferir uma decisão. O habeas corpus, em sentido contrário, ele é uma exceção a essa inércia, a essa paralisação do judiciário. O juiz pode, de ofício, ou seja, sem alguém provocá-lo, conceder o habeas corpus a alguém. Porque, lembrando da própria característica, a liberdade de locomoção é um direito fundamental. Essa proteção especial chama essa atuação do Poder Judiciário que vai garantir uma maior proteção à liberdade de locomoção. Então, por isso, uma exceção ao princípio da inércia. Então, quanto às espécies, os tipos de habeas corpus que eu tenho, a gente tem um habeas corpus preventivo, então ele vai garantir a liberdade de locomoção da pessoa que se vê ameaçada sobre a sua liberdade de locomoção. Ou seja, há um risco que essa pessoa venha a perder a sua liberdade de locomoção. Então, por exemplo, ela foi ameaçada, ela está tendo um processo em curso e está na ameaça iminência de ser presa, ela pode impetrar um habeas corpus para vindicar a liberdade de locomoção, de modo que eventual decisão ali que tolha a sua liberdade de locomoção não produz efeitos. Então, ela afasta a ameaça ao direito da liberdade de locomoção. Ou pode ser repressivo quando a supressão, né, o cancelamento da minha liberdade de locomoção já foi feito. Então, a pessoa já está presa indevidamente. Então, eu vou utilizar de forma repressiva para atacar essa decisão que suprimiu a minha liberdade de locomoção. Eu vou fazer cessar essa violação à minha liberdade de locomoção. Então, é a figura, por exemplo, de um preso na cadeia que lança a mão no habeas corpus para ter a sua liberdade trazida de volta. Certo? Esses são os principais pontos do habeas corpus. Segundo remédio constitucional, também previsto na Constituição, é o mandado de segurança. Então, o que é o mandado de segurança? O mandado de segurança restaura à pessoa direito líquido e certo que foi tolhido, que foi tirado por uma autoridade pública. Então, qualquer autoridade aí que represente o Estado. Uma noção geral é que o mandado de segurança é uma criação brasileira pela primeira vez na Constituição de 34. Ele está regulado na Lei 1533 e, basicamente, ele tem dois requisitos essenciais. Que uma autoridade pública, ou seja, algum órgão, em linhas gerais, qualquer órgão do Estado, então, seja a União, os Estados Federais, o município, a prefeitura, o governador, um órgão público, por exemplo, o Detran, o ANEEL, a Anatel, todos esses órgãos públicos, então porque eles se confundem com o próprio Estado, uma autoridade pública, que uma autoridade pública produza um ato, uma ação, que macule o direito líquido e certo do cidadão. Então, como assim? Então, essa autoridade pública promulga determinado ato que viola o meu direito líquido e certo. O que é um direito líquido e certo? Para o Eli Lopes Meirelli, o direito líquido e certo é aquele manifesto quanto à sua existência, ou seja, eu não tenho dúvidas que ele existe, eu não preciso provar que eu tenho o direito daquilo. A existência dele é certa, ela é manifesta. Não há dúvidas que eu tenho aquele direito, eu não tenho que provar nada para ninguém, porque aquele direito já está aprovado, seja por um documento, seja por um próprio direito fundamental, já está provado que eu o tenho. E ele tem que ser certo, a sua extensão é delimitada, eu sei os contornos exatos daquele direito, não um direito
meio obscuro, subjetivo, incerto na sua extensão. É certo a extensão daquele direito e é certo a existência dele, eu não tenho que prová-lo. E a ilegalidade do abuso de poder é o ato cometido por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica que está exercendo uma função de poder estatal. Então, eu trouxe um exemplo aqui de um concurso público. Então, um concurso público, vamos supor que a Prefeitura de Lorena está realizando um concurso público para contratar serventuários. A Prefeitura de Lorena, então, é uma autoridade pública que está ali fazendo um concurso público, que é uma previsão legal, enfim, que ela deve respeitar para realizar a contratação de servidores. E vamos supor que ela promulgou, então, uma lista de aprovados e é direito líquido e certo que ela respeite essa ordem de chamamento dessas pessoas que aprovaram. Então, que ela chame primeiro lugar, depois o segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. Vamos supor que você está lá em primeiro lugar naquele concurso público, só que daí ela chama, antes de você, ela não chamou ninguém, e ela chama lá quem está no quarto lugar. Ela não violou o seu direito líquido, certo? Você não tinha um direito manifesto, um direito que eu não preciso de prova, porque ele está ali, ele é expresso. Eu tinha o direito de ser chamado primeiro, e qual é a extensão dele, né? Então, é o chamamento dessa ordem de classificação. Eu tinha o direito de ser chamado primeiro, respeitando essa ordem de classificação que vai garantir o direito à isonomia. No momento que a Prefeitura de Lorena, a autoridade pública, chamou o quarto lugar, ela violou o meu direito líquido e certo de ser o chamamento desse concurso público, obedecer à ordem de classificação. Feito isso, eu posso, então, impetrar eventual mandado de segurança para anular aquele ato e falar assim, Prefeitura, você não pode chamar o quarto lugar antes de mim. Chame o primeiro. É meu direito líquido e certo. Então, afastar essa violação do meu direito líquido e certo. E daí esse ato do poder público, ele tem duas classificações, a do direito administrativo. Isso não é tão importante, mas é legal saber. Então, ou é uma ilegalidade no uso do poder pelo agente público, ou é o abuso de poder. O que é uma ilegalidade? Ilegalidade é que afronta os requisitos da lei para a realização de determinado ato. Então, a lei, para realizar determinado ato, prevê requisitos objetivos que devem ser preenchidos. Uma vez preenchidos, eles têm que ser concedidos. Já o abuso de poder é quando esses mesmos requisitos para realizar determinado ato são subjetivos. Então, eles permitem que a autoridade pública se valha de critérios de conveniência e oportunidade, ou seja, critérios subjetivos de quem está exercendo aquele ato público, para realizá-lo ou não. Então, essas duas classificações quanto ao ato público não é tão importante, é mais para, depois, em direito administrativo, dar uma aprofundada em que é um ato vinculado ou um ato discricionário. Há também a previsão do mandado de segurança coletivo. Então, o mandado de segurança coletivo é a oportunidade de categorias que representam determinados setores da população, determinado número de pessoas da população, de impetrar o mandado de segurança para garantir o direito líquido e certo de todas aquelas pessoas que eles representam. Na ideia de economia processual, de que esse monte de pessoas representado por essa entidade, não tem que cada uma delas entrar com uma ação no judiciário. Ou seja, sei lá, se ela representa 1000 pessoas, teriam que ter 1000 ações no judiciário. Uma vez que eu lanço mão do mandado de segurança coletivo, só uma entidade que representa todas essas 1000 pessoas, a decisão que valer para essa entidade vai alcançar essas pessoas representadas. Só que esse mandado de segurança coletivo são em situações específicas, sejam para os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, nos limites do seu interesse, então nos limites ali dos interesses dos seus filiados partidários, ou então de organização sindicatos. Então, nos sindicatos, por exemplo, dos metalúrgicos, ele pode entrar com eventual mandado de segurança que vai garantir o direito líquido e certo de todos aqueles trabalhadores que fazem parte daquele sindicato dos metalúrgicos.
agirão tais ações nos limites do interesse da categoria que representa. Então, eu não posso, um partido político não pode entrar com interesse, por exemplo, entrar com mandato coletivo por causa dos interesses econômicos, por exemplo, do seu presidente. Tem que ser os interesses da causa que lhes é própria. Certo? Terceiro remédio constitucional, a gente tem o mandado de injunção. O que é o mandado de injunção? O mandado de injunção é a ação que vai suprir a omissão do legislador que, para efetivar determinado direito fundamental, tinha que prever uma norma regulamentadora. Então, como assim? Lembra em Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, a gente falou que existem normas de eficácia limitada. A gente tratou que tem direitos fundamentais que contam com eficácia limitada. A eficácia limitada é que, para eles se efetivarem, eles precisam de que o legislador faça outras normas que vão tornar esse direito fundamental exercível. Por exemplo, o direito à saúde. No momento que o direito à saúde foi escrito na Constituição, não estava garantido a todas as pessoas a saúde. Precisa-se de outras normas, por exemplo, a norma que cria o SUS, para garantir esse direito à saúde. O mandado de injunção vai suprir omissões do legislador que ele não criou essa norma regulamentadora que iria possibilitar a efetividade de um direito fundamental. Ela supre, é uma ação que vai suprir a omissão do legislador que impede que determinada pessoa tenha acesso a um direito fundamental. Ele foi introduzido, o mandado de injunção, na Constituição de 88, que a doutrina chama de que o mandado de injunção vai curar a síndrome de inefetividade das normas constitucionais. Então, normas constitucionais que dependem de outras normas inferiores, regulamentadoras, para serem eficazes. Então, na falta dessas normas regulamentadoras, o mandado de injunção vai suprir a falta delas, garantindo efetividade às normas constitucionais. O mandado de injunção é regulado pela Lei 13.300 de 2016. Então, quanto às espécies de omissão, ou seja, essa falta de regulamentação e lei de um direito fundamental, ela pode ser total, então o legislador não criou lei alguma que torne aquele direito eficaz, ou essa omissão é parcial. Ele criou algumas leis, só que essas leis criadas não são suficientes para garantir a eficácia desse direito fundamental. E o último tópico disso são os efeitos da decisão. Então, eu vou entrar com uma ação, eu vou lançar a mão de um remédio constitucional, um mandado de injunção, que vai suprir uma norma regulamentadora que não existe para efetivar algum direito fundamental. Tá, mas como que essa decisão do juiz vai agir? Como que ela vai produzir os seus efeitos na sociedade? A doutrina e a jurisprudência adotaram 3 possíveis decisões daquela ação, e a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal adota a 3ª posição. Então, quais são os 3 efeitos possíveis? O primeiro, posição não concretista. O Poder Judiciário vai receber aquele mandado de injunção, vai reconhecer a omissão legislativa, ele vai reconhecer que falta uma norma regulamentadora que torne eficaz aquele direito fundamental, mas ele apenas vai declarar isso. É como se ele pronunciasse: olha, eu reconheço aqui, o Poder Legislativo não criou uma norma. E pronto, só isso. Ele só está se pronunciando, falando: realmente, olha, você que entrou com a ação, está faltando que o legislador faça uma norma. Ele não fez e eu também não vou fazer nada, em outras palavras, que não acarreta efeito algum. A segunda posição é a posição concretista intermediária. Então, o Poder Judiciário vai reconhecer a omissão legislativa, só que, além disso, ele vai fixar prazo razoável para que o legislador crie uma lei regulamentadora daquele direito fundamental. Se o legislador não criar uma norma regulamentadora naquele tempo fixado, a sentença do juiz vai produzir os efeitos, como se norma regulamentadora fosse. Então, ela vai efetivar o direito fundamental de alguém. E a terceira posição, a posição concretista direta, que é a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, prevê que, quando alguém entrar com mandado de injunção
e o tribunal, o Poder Judiciário reconhecer a omissão em regulamentar um direito fundamental, aquela sentença vai produzir todos os efeitos da norma regulamentadora. Então, a decisão que acata o mandado de injunção, ele vai concretizar, ele vai efetivar diretamente o direito fundamental que carecia de uma norma regulamentadora. Que é o mais óbvio, se uma pessoa entrou com uma ação porque ela não está tendo acesso a um direito fundamental, nada mais justo que lhe seja garantido aquele direito fundamental, independentemente de uma norma regulamentadora, porque ela precisa ter acesso a esse direito fundamental. Lembrando, os direitos fundamentais têm que ter a máxima eficiência, porque eles são essenciais, eles são direitos especiais. Então, é a hermenêutica, a interpretação, que melhor se adequa à própria classificação de direitos fundamentais. Seguindo, está acabando a aula, estou aqui falando. A gente tem a previsão constitucional do habeas data. O habeas data nada mais é do que para conhecer uma informação, um dado pessoal, ou então para retificar, para consertar uma informação presente em um órgão público. Então, é a possibilidade de eu ter acesso à informação, ou então de que eu conserte aquela informação que faz parte de determinado banco de dados público. É uma inovação trazida pela Constituição de 88, que então garante, privilegia o direito e torna eficaz o direito ao acesso à informação. Deve ser provado a recusa de informação pela autoridade, então aquela autoridade expressamente recusa a concessão daquela informação, ou seja, que a parte solicita conheça a informação, ou então que se conserte. E a Lei 9.507, de 97, que regulamenta o habeas data, ainda prevê que considera de caráter público bancos de dados que transmitem informações a terceiros. Então, por exemplo, o SPC Serasa, acho que todo mundo conhece, né? Quem não tem o nome sujo, né? SPC e Serasa, eles são bancos de dados, então eles têm nossos dados lá, CPF, profissão, renda, talvez, nome dos pais, enfim, é um banco de dados. Só que o SPC é um banco de dados, uma empresa privada, só que a lei considera como de caráter público. Então, se o SPC tiver lá uma informação minha e eu quiser saber, ou então ele tem uma informação errada minha, eu quero que ele conserte, e ele nega essas duas hipóteses, ou de conhecimento ou de conserto, eu posso impetrar um habeas data para que eu tenha acesso àquela informação, seja conhecendo-a ou consertando-a. Habeas data bem simplesinho, lembrando que pelo direito fundamental, tanto o habeas corpus quanto o habeas data são ações de natureza gratuita, eu não tenho que pagar por aquele processo. O mandado de injunção e o mandado de segurança não são ações gratuitas, então eu vou ter que ter o recolhimento das custas processuais. Beleza? Caminhando aqui para o finalzinho, ação popular, quinto remédio constitucional previsto na Constituição. A ação popular nada mais é do que um instrumento que possibilita a participação ativa do cidadão no Estado democrático de direito. Como assim? A gente tem como princípio fundamental que o Estado democrático de direito brasileiro, o poder na condução do Estado vem do povo. Então, o povo tem um poder, uma legitimação na condução do Estado brasileiro. A ação popular vai concretizar esse poder, de modo a possibilitar um meio pelo qual o cidadão vai conduzir a ação do Estado. Então, como assim conduzir a ação do Estado? A ação popular é aquela que todo cidadão brasileiro pode lançar mão para proteger determinado direito difuso, seja o direito ambiental, direito à moralidade administrativa, patrimônio histórico ou cultural. Então, qual que é o primeiro requisito? Que seja um cidadão. Então, lembrando, o cidadão é aquele nato ou naturalizado, que tem um vínculo de nacionalidade com o Brasil e que esteja no gozo dos seus direitos políticos. Os direitos políticos são aqueles então, que nos permitem participar do próprio processo político. Então, em termos mais simples, é a possibilidade daquela pessoa ter o título de eleitor.
ser um cidadão brasileiro, nato naturalizado, ter um vínculo de nacionalidade com o Brasil e ter título de eleitor de direitos políticos. E o ato lesivo, então, que a autoridade pública cometa um ato, por exemplo, que transgrida o patrimônio público, a moralidade administrativa, meio ambiente ou patrimônio histórico ou cultural. Esses são direitos de caráter difuso. Por exemplo, esse direito que está tentando ser preservado não é só da pessoa, do cidadão que ajuizou aquela ação. Por exemplo, o direito ao meio ambiente afeta toda a população num contexto macro. Por exemplo, as ações da Amazônia afetam até nós que estamos aqui no estado de São Paulo, né, com o evento das chuvas, agora esqueci, as nuvens voadoras, né, então os rios amazônicos, a Amazônica evapora tanta água que permite a formação de verdadeiros rios voadores em nuvens que trazem chuva até o Nordeste. Então, veja, o direito ao meio ambiente lá na região norte do Brasil está influenciando uma pessoa que mora aqui no Sudeste. Veja, é um direito de pessoas espalhadas, direitos difusos. Então, esse ato lesivo, ele tem que atingir esses direitos difusos. Trouxe aqui o exemplo, de novo, do meio ambiente, então é a possibilidade de cidadãos de uma cidade entrarem com uma ação popular contra o governo municipal que está construindo uma via em área de preservação ambiental. Então, tem lá um parque nacional de preservação ambiental e a prefeitura simplesmente está desmatando e construindo um município ali. Então, ela está violando o meio ambiente. Pode qualquer cidadão ajuizar uma ação popular para impedir essa violação ao meio ambiente e garantir o direito de todos. Eu não coloquei aqui... não coloquei sim. A ação popular também não haverá custas judiciais, exceto se quem impetrou a ação popular esteja de má fé. Então, em regra, uma ação popular não vai ter custas judiciais, mas quem declaradamente a impetrou de má fé vai ter que arcar com as custas processuais. Eu acho que é isso. Acabou o documento. Essa foi a monitoria de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, é só me mandar mensagem no grupo, mensagem no WhatsApp, no meu Instagram, de qualquer matéria, pode ser, claro, de direito constitucional, TGP, mas qualquer dúvida, sugestão, elogio, não está muito confuso. Gostei da aula, pode me mandar também o feedback, vou ficar feliz em saber. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou inteiramente à disposição. E até semana que vem. Obrigado, pessoal.